A Itália acabou não aceitando ali o pedido do Brasil, né, de extraditar a Zambelli, e alegou que o ministro Moraes não foi imparcial porque ele julgou um caso que ele estava envolvido. Como é que você viu essa decisão da Itália e se você acha que os ministros do Supremo estavam equivocados quando decidiram que o Moraes poderia fazer esse julgamento? Olha, equivocado ou não, não vou ficar aqui debatendo, mas o tratado que tem com a Itália de extradição é claro, né? Quer dizer, os países podem realmente se negar a conceder a extradição quando houver não observância de direitos mínimos, é a expressão de defesa. Não é o caso, né? Convenhamos, né? Veja, é complicado essa coisa de o magistrado não poder ser vítima, o promotor também não pode ser vítima, não pode ter envolvimento pessoal no caso, portanto não pode ser vítima do crime. É claro, é óbvio isso, né? Só que isso é uma regra geral, que às vezes comporta exceções, né? Como tudo em direito, quase tudo em direito é isso. Pouca coisa não comporta exceção em direito, né? E nesse caso, os juízes italianos não estavam perto da nossa realidade. A realidade é que nós fomos tomados aqui por uma organização golpista de extrema-direita, que tentou acabar com a nossa democracia, que planejou a morte de pessoas. Era nesse quadro que se deu, vamos dizer, o crime que foi agora julgado. A Carla Zambelli não está sendo julgada por conta do uso de arma de fogo, da tentativa de abordagem daquela pessoa. Ela está sendo julgada pelo problema de ter invadido banco de dados públicos e inserido informações falsas. E essa conduta está no contexto dessa ação de organização criminosa, Florestan. E quando uma organização criminosa pratica um ato contra o juiz da causa, você não pode considerar ele impedido. Pra você ter uma ideia, Florestan, a última vez que eu vi relatório do CNJ sobre isso, eu não me lembro se foi no de 2019 ou 2021, não acompanho todo ano, né? Mas eram 102 juízes no Brasil ameaçados por organizações criminosas. Nenhum foi julgado parcial. Nenhum. Promotores como o Gaquia, por exemplo, andam com uma equipe de segurança imensa. Você vai julgar ele impedido de participar dos casos do PCC, porque foi ameaçado por integrantes dessa organização criminosa? Esses juízes, 102 juízes ameaçados, nenhum foi considerado impedido pelo fato de ter sido ameaçado. Ou seja, você não pode levar a regra que impede o juiz que foi vítima de uma ameaça de uma organização criminosa ao ponto da organização criminosa escolher quem quer julgá-la. O ministro Alexandre só foi vítima desses ataques todos porque estava atuando de forma eficiente contra uma organização criminosa golpista no Brasil. Então, acho que essa sensibilidade faltou à corte italiana. E vamos tentar ver o que é essa corte. Nós tivemos há poucos anos atrás, vocês devem lembrar, o julgamento de um italiano que se pediu a extradição dele por ter atuado na época dos anos de chumbo da Itália. Como era o nome dele mesmo? Cesare Battisti. Cesare Battisti. É o nome da pessoa, eu esqueço. Eu tenho um problema de memória nominativa. Só antes, Pedro, me permite interromper, porque não foi uma decisão individual do Alexandre Moraes, foi uma decisão institucional do colegiado. Claro. Então, isso derruba a tese da... Totalmente. Mas mais do que isso, a Itália sabe o que é enfrentar a organização criminosa. Sim. Ela sabe o que é ter juiz ameaçado. Eu estive na região da Sicília. 2 juízes foram mortos pela máfia porque estavam investigando a máfia com bomba. Na hora que foi abrir a porta da casa, explodiu quase a quadra inteira. Muitos ameaçados. Nenhum foi julgado parcial. Na Itália. Mas pior do que isso. Eu estou citando por que o caso do Cesare Battisti. Porque ele foi julgado, o Cesare Battisti, numa situação em que a Itália enfrentava uma tentativa de revolução, de insurreição, um crime político onde se usava violência. E o que reagiu a Itália? Ela criou uma legislação de exceção para poder julgar esses casos. Uma legislação de emergência. Inclusive com decretos do executivo que, por exemplo, permitiam, depoimentos e interrogatórios sem a presença do advogado do réu. E qual foi a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal ao julgar a extradição de uma pessoa nessa situação? Foi considerar legítimo, para não interferir nas decisões do juiz italiano. O Lula até tentou segurar o Battisti um tempo aqui numa adesão política, que depois o Temer mudou e mandou extraditar, né? Mas o Supremo não interferiu nesse ambiente interno da situação. E, gente, eram decretos de exceção que chegavam a proibir advogado de participar de interrogatório e depoimentos. E o Brasil não levou em consideração isso como um problema de ausência de direito mínimo de defesa. Isso é muito pior do que qualquer discussão se há impedimento ou não do juiz. Juízes que julgaram esses casos na época foram ameaçados por essas organizações terroristas. E não foram julgados impedidos pela Itália. Magistrados que exerciam função de Ministério Público lá também.
Né? Vejam que tinha legislação de exceção, decretos do executivo que ampliavam prazo de prisão. Né? Porque qual a razão que deu a jurisprudência italiana para considerar legítimo isso? Que uma organização criminosa daquele tipo tem redes de relação, que é muito mais complexo ser investigado. Então precisava manter as pessoas mais tempo presas. Né? Justificava que era constitucional ouvir os réus investigados sem advogado pela necessidade de celeridade no caso. Teve casos que eles permitiram processos sintéticos, sem ampla defesa, para poder punir as pessoas. E tudo isso o judiciário brasileiro respeitou a autonomia da jurisdição italiana. E não é só nesse caso que eu estou preocupado com isso, Florestan. Tem outros casos que estão se tornando cotidiano, onde tribunais europeus, norte-americanos se julgam no direito de passar por cima de jurisdição de outros países. Isso é muito grave. A jurisdição italiana está usando de um artifício que diz que pode revisar questões de extradição quando não houver direito mínimo de defesa, extrapolando esse dispositivo e querendo rejulgar na Itália sem saber do que aconteceu aqui direito. Quando a própria Itália tem uma história muito intensa de reduzir direitos de defesa em situações de ataque à democracia. E sabe qual que era a justificativa das leis de emergência, Florestan? A jurisprudência falava que era uma legislação em defesa da democracia. A mesma razão dos processos que nós temos no Brasil, defender a nossa democracia. A nossa democracia não é pior do que a italiana. Não tem menos valor do que a democracia italiana. Uma vergonha essa decisão do tribunal italiano, que considerou que uma democracia europeia, com esse eurocentrismo, com essa arrogância que percorre a Europa, tem mais valor que a nossa. Porque lá eles decretaram decretos de emergência, determinaram depoimento sem a presença de advogado e consideraram legítimo isso, e vem falar para nós de direito de defesa?